Programa RicardoOlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net aqui no BaTV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, o Vale dos Sinos, eu 26 526, nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. No streaming do BaTV está bombando o mundo afora. E o nosso convidado de hoje, mais uma vez, é o meu amigo e professor, proprietário da escola mais antiga de tiro do Brasil, Dempsey Magaldi, da Escola Magaldi de Tiro. Dempsey, quero te provocar de novo. Saiu uma instrução melhorando a portaria do recadastramento das armas. Então, eu queria entrar direto nesse tema. Certo. Tá bom. Vamos tentar esclarecer essas questões aí, porque aqui na Magaldi mesmo a gente recebeu uma chuva de contatos via WhatsApp, telefonemas, enfim, de todos, e-mail, todas as formas aqui, pessoas vindo buscar informações de como fazer esse recadastramento. Em primeiro lugar, porque nós temos um tempo curtíssimo, né? Tu imagina período de férias, carnaval, né? E aí, a partir de 1º de fevereiro, essa portaria do Ministério da Justiça, número 299, ela se refere ao decreto 11.366, que estabeleceu um prazo de 60 dias para recadastramento das armas dos CACs, que foram adquiridas de 2019 para cá. Tá? O Dempsey, isso vai ser um recorde mundial do Guinness Book, né? 60 dias Olha, para recadastrar, né? Nós temos aí, pelas informações extraoficiais, eu não tenho os dados aqui, né? Enfim, o Exército tem esses dados de número de armas registradas, tá? Mas a gente ouve aí o ProArmas, enfim, essas entidades aí que têm esses dados, né? Mais estudos e dados mais pormenorizados, de que seriam aproximadamente 2 milhões de armas para serem recadastradas. Né? Então, assim, evidentemente que o prazo é muito curto, né? E que as pessoas têm que agir de forma rápida. Né? Eu aconselho sempre, assim, aos CACs, né, que tem que fazer isso. Né? Qualquer pessoa pode fazer diretamente isso pela internet. Tá? Eu aconselho que procure um serviço despachante ou assessoria em seu clube de tiro, né? Por uma razão muito simples. Isso tem que ser feito de uma forma muito correta, porque a própria portaria ela prevê e estabelece ali que não existe a possibilidade de corrigir dados inconsistentes ou lançados de forma equivocada, e que isso, por si só, pode acarretar a anulação do cadastramento. Né? Então, tu veja bem, tu pensou que tu cadastrou a tua arma, mas tu preencheu errado lá o formulário, tu não tem mais como corrigir e tu não consegue recadastrar essa arma novamente, tá? Porque uma vez lançado no sistema, tu não entra de novo com aquele mesmo nome, com aquele mesmo número de arma, né? Então, estas informações, elas têm que estar consistentes e corretas. Tá? Então, é importante que isso seja feito, não é um formulário complexo, muito complicado, nada. As pessoas podem fazer isso, mas o erro ele é muito suscetível e comum, né, de ocorrer, uma falha humana. Né? Então, assim, a gente fica até preocupado que isso seja feito dessa forma, né, com essas regras aí, porque tu imagina, qualquer pessoa pode errar. Né? Agora, o teu clube de tiro, com pessoas experientes que façam isso, serviço de despachante, que está acostumado e familiarizado com o sistema do Exército lá e da Polícia Federal para entrar e para fazer o cadastro, olha, eu acharia mais seguro e mais confiável entregar isso para pessoas que façam isso de forma correta. Mas qualquer pessoa pode fazer. Se a pessoa quiser ela mesma fazer esse recadastramento, né, ela pode fazer pessoalmente, mas sempre se responsabilizando aí, tendo muito cuidado aí no preenchimento do formulário. O Tico e Teco, sabe que careca tem um problema, tem Tico e Teco, né? O Tico e Teco de vez em quando conversam um com o outro e não se entendem. Tá, agora eu já Certo. entendi. Então, o recadastramento das armas de 2019 para cá vai Exato.
esse recadastramento das armas adquiridas do ano de 2019 para cá, as antigas que estão registradas no sistema da Polícia Federal não precisam ser recadastradas, é isso? Não, mesmo as que estão registradas No depois Exército. de 2019 no Sinarme, na Polícia Federal, elas não precisam. Só precisa recadastrar as armas dos CACs que estão registradas somente no Sigma. Não tem registro na Polícia Federal. Que é o Tá? sistema do Exército, o O SIG. sistema do Exército chama-se Sigma. Tá, Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. tá. Tá? O Sinarme é o Sistema Nacional de Armas, né? O Cadastro Nacional de Armas da Polícia Federal. O Tico até quer entender uma coisa. É, Vamos lá. as Forças Armadas, o Exército Brasileiro é governo federal, certo? Sim, Polícia Federal é governo federal, certo? sim, sim. Dois órgãos que deveriam se Federais. comunicar. Eles não se conversam, os sistemas não se falam? Não, Olha, não, porque eu te falo assim, ó, se eu fizer alguma coisa no INSS, no meu INSS, aparece lá na Receita Federal. Opa, sim. não é um ministério, é outro ministério. E vice-versa, Uhum, uhum, né? Os claro. sistemas do governo federal estão interligados, pelo menos nesse lado que trata o cidadão, né, no seu CPF, na questão de aposentadoria, tempo de serviço, informações do INSS, informações de veículos, tem tem a Secretaria Nacional de Trânsito hoje lá, que tu pode ter a tua carteira digital, os documentos digitais, inclusive pode até fazer transferência de veículo de maneira Claro. digital, né? Mas deixa eu Inverso isso posso te tudo. dar. Por que vem cá, qual é o problema? O sistema do Exército não fala com o da Polícia Federal? Isso é a pergunta. E a outra, a Polícia Federal, o governo de hoje no Brasil, não confia no Exército, no cadastro do Exército, e pedir, me dá esse cadastro que eu vou botar aqui, porque a partir de agora quem vai cuidar é a Polícia Federal. Eu sou o cidadão que está perguntando. Claro. Primeiro assim, ó, para primeiro esclarecimento, Ricardo, para ficar bem tranquilo isso. A própria Lei 10.826, vulgo, entre aspas, Estatuto do Desarmamento, ela estabeleceu no corpo da lei o prazo de 2 anos, de até 2 anos. Isso em 2003. Estamos em 2023. Há 20 anos atrás, e determinou que, num prazo de até 2 anos, os sistemas Sigma e Sinarme deveriam estar interligados. Interligados. Muito bem. Por razões que não nos cabe aqui, enfim, levantar ou questionar aqui, esses dados nunca se comunicaram. Não houve essa integração. Tá? Mas, mesmo que eles não estejam interligados, tá? A Polícia Federal, o Sinarme, ele tem acesso a todas essas informações que estão lá, tá? No Sigma. Então, é só entrar e ter a consulta. Eles têm acesso a tudo isso. Então, em primeiro lugar, assim, na minha opinião, na minha visão, esse recadastramento ele é desnecessário, tá? Ele é inócuo, tá? Mas, inclusive, ele expõe a sociedade a risco no momento em que ele exige que no recadastramento, tá, as armas de calibre restrito dos CACs sejam levadas na Polícia Federal, o armamento deve ser levado na Polícia Federal, deve ser agendado uma data e uma hora. Vejam bem, tu agenda uma data e uma hora. E aí depois deve ter uma fila lá na Polícia Federal, na superintendência, na agência, para fazer esse recadastramento. Tem 2 milhões de armas, claro, não sei quantas são de calibre restrito, mas as de calibre restrito, elas têm que ir lá para ser inspecionadas, para ser fotografadas, para serem vistas, apresentadas. Tá? É o que determina a portaria. Agora, tu imagina, Ricardo, a bandidagem na cercania da Polícia Federal, tá? Pode estar lá e dizer assim, olha aqui, os fuzis estão circulando aqui nessa região. As
pessoas têm que trazer aqui. Então, assim, não vai me admirar se CACs forem roubados, assaltados nesse caminho, porque, embora ele tenha guia de tráfego para levar essa arma até lá, que é obrigatório apresentar na Polícia Federal a guia de tráfego, ele não tem o porte de arma mais, porque o decreto cassou o porte de trânsito do CAC. Então, ele vai se expor com essa arma no trânsito do domicílio da arma até a superintendência, a agência da Polícia Federal, para apresentar uma arma para ela ser vistoriada, né? Correndo o risco e fazendo milhares de fuzis transitar aí por esse país afora aí, em tudo que é lugar. Porque as agências da polícia, tu imagina assim, uma pessoa que mora no interior do estado, tá? Ela vai ter que vir até uma agência da Polícia Federal mais próxima da sua cidade. As pessoas vão ter que viajar, as pessoas vão ter que se deslocar, as pessoas podem ter que ficar em fila com fuzis parados, esperando o seu atendimento. Tá? Então, me parece que isso é temerário, perigoso. Tá? Bastaria uma medida muito simples da própria da portaria prever, por exemplo, assim, ó, senhores CACs, levem as suas armas, os seus equipamentos de calibre restrito, seus fuzis, tá? Nos seus clubes de tiro. E a Polícia Federal vai lá no clube de tiro e fiscaliza todo o armamento daqueles claques daquele clube. Então é muito mais seguro mandar uma viatura ali, fazer uma vistoria em todas as armas, agendar a data e tudo. Dizer, olha, a arma está à disposição no meu clube de tiro. Né? Então, isso aí ficaria muito mais seguro, né? De forma muito mais adequada fazer. Né? Mas a gente não sabe, né, Ricardo, por que assim esse assodamento de prazo, né? Esse rigorismo no preenchimento de formulários e requisitos, porque se houver um erro, a pessoa não pode corrigir, tá? E pode ficar com a sua arma irregular. E o decreto diz que quem estiver com a sua arma irregular, ou porque não cadastrou, ou porque teve um preenchimento indefinido, inválido, né, por uma razão ou outra, tá? Ou não pôde comparecer, porque eu acredito que possa ter pessoas viajando de férias, pessoas hospitalizadas, pessoas impossibilitadas, né? Pessoas fora do país. Né? Então, assim, nesse prazo de 60 dias, olha, Bolsonaro vai ter que vir dos Estados Unidos aqui para cadastrar as armas dele, senão vai ficar irregular. Né? Então, assim, eu imagino que existam muitas pessoas com essa situação. Então, o prazo não poderia ser, no meu ponto de vista, tão exíguo. Acho esse prazo muito exíguo. Tá? E essa apresentação de armas também acho, né, uma temeridade da forma com que o decreto, não, a portaria determina que seja feito, a portaria 299, tá? Então, assim, a gente fica preocupado. A necessidade de se fazer esse recadastramento, uma vez que todos esses dados estão disponíveis no sistema do governo, no próprio sistema do governo, entendeu? É o governo pedindo para recadastrar, como tu disseste, muito bem disseste, dois órgãos federal, Exército e Polícia Federal, dois órgãos o então, qual é a necessidade disso? Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos há pouco tempo eleições. Muitas pessoas, como eu, fizeram o recadastramento, tá, da biometria. Muitas pessoas, nem todos. Sim. Quando fizemos o recadastramento da biometria, apresentamos documentação, endereço, pá, legal, tiramos foto, tá, tudo bacaninha, tá? Uhum. Eu tenho agora no meu celular o aplicativo do meu título de eleitor digital, maravilha. Mas tem outros tantos que não foram. E, para surpresa deles, as suas digitais estavam no sistema da Justiça Eleitoral e eles nunca fizeram recadastramento. De onde foi pego? A Justiça Eleitoral disse. Pegaram da Polícia Civil, da Polícia Federal e de outros órgãos estaduais e federais que fazem essa coleta de informações do cidadão e do DEMPSE, que não foi, eles pegaram do Instituto de Identificação do Rio Grande do Sul.
O claro. Ricardo Landini ele fez o recadastramento. Tá? Então, eles sabiam que o Orlandini, quando foi votar, esse já fez, pá, funcionou a biometria. O Dempsey chegou lá, estava lá, ó, esse aqui não fez, mas funcionou. Então, a digital dele está correta, ele se identificou. Pô, vem cá, eu não sei. É, 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 é governo. E Uhum. governo, eu acho que governo tem que ter visão de Estado e não ideológica de governo temporário. Daqui a 4 anos Uhum. muda tudo de novo. Não, nós temos que ter uma visão de Sim, Estado, né? Então, eu claro. estou dando um exemplo típico. Nós tivemos eleição agora, em outubro do ano passado, que foi utilizado as pessoas que não fizeram o recadastramento das suas digitais, da biometria em todo o país. De alguma maneira foi colhida a digital do cara em algum lugar. Do senhor, Claro. da senhora, foi colhida em algum lugar. Eu estou certo ou errado, Dempsey? Não, está corretíssimo. Isso aí, sem dúvida nenhuma, a própria Lei 10.826, ela estabeleceu, né, o prazo de 2 anos para ver a comunicação dos dados do SIGME e do SINARME, né? Isso em 2003, quer dizer, até 2005, né? Já esses dados deveriam estar interligados, tá? Bom, por razões que não nos cabe discutir aqui, essa integração ela acabou não se realizando nem nesse prazo, né? Mas os dados estão disponíveis, né? Para consulta pelo próprio governo, né? Então, esse recadastramento, na minha opinião, ele seria algo assim desnecessário, né? Agora, por que que, né? Então, por que o recadastramento? Porque acontece o seguinte, esse recadastramento vai deixar, mesmo sem culpa do CAC ou daquele que queira fazer, muita gente na clandestinidade, sujeita à apreensão de sua arma, busca e apreensão por posse ilegal de arma. Tá? Por quê? Porque se a pessoa não fizer todas essas exigências aí dentro desse prazo, tá? A arma, o ministro já disse em suas entrevistas e tudo, e está escrito no decreto, né, que a arma é passível de apreensão. Ela, a partir daquela data ali que não recadastrou, ela se torna ilegal. Tá? Bom, aí sim, aí eles têm o endereço, eles têm todos os dados lá, né? A pessoa não cadastrou, ou a pessoa tentou cadastrar e o cadastro ficou inválido por algum erro. Tá? Então, assim, ó, veja bem, quando o governo estabelece um prazo curtíssimo para fazer, quando o governo estabelece regras, né, além do prazo curtíssimo, regras como essas, assim, que a pessoa não pode ter erro, porque o cadastro pode ser anulado. Tá? Ora, isso me parece uma coisa abusiva em termos de rigorismo com o cidadão, porque qualquer pessoa pode errar num formulário. Tá? Então, em qualquer coisa, está escrevendo no computador, ó, deleta aqui no WhatsApp, ali tu deleta que tu te enganou, que tu escreveu, que tu te passou, que tu. Então, qualquer tem que poder corrigir. Tá? Então, assim, aí se a pessoa quer corrigir, ela não pode mais corrigir. Enviou, acabou. Tá? Então, isso me parece, assim, né? A gente fica se perguntando se o propósito por trás de tudo isso não é realmente induzir as pessoas por falta de prazo, ou por erro, ou por indisponibilidade, tá? Não fazer esse recadastramento e aí perder a arma, retirar o armamento em função de um cumprimento de algumas regras que muitas pessoas com certeza não vão poder cumprir. Vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, no Vale dos Sinos, Uruguaiana, é o 26 e o 526, nas nossas redes sociais e bombando o mundo afora pelo streaming do BATV. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega
05 6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa RicardoOrlandini.net, conversando com meu amigo, professor, proprietário da escola de tiro mais antiga do Brasil, Dempsey Magaldi. Dempsey, então, a gente estava falando, né, da importância desse recadastramento para o cidadão de bem, né, que ele não pode errar, né? Então, ele não pode errar de jeito nenhum. Então, qual é a tua sugestão, então, é que o cara procure um despachante ou a sua escola de tiro Isso. para lhe auxiliar nisso aí, é isso? O seu próprio clube de tiro e os despachantes, né, que são autorizados, credenciados, que fazem essas atividades, estão bem acostumados com os formulários, com os processos, com lidar com os acessos, né, e preenchimento de documentos. Então, é importante, eu acho, ter uma assessoria, porque se a pessoa errar, ela pode ficar com o documento inválido, né, e ficar sujeito à perda da arma, além de responder criminalmente pela posse ilegal de arma, ter a sua arma recolhida, apreendida, né? Imagina, aí por uma coisa aí, por uma falha, às vezes administrativa, que a pessoa, até por uma falta de experiência, aí, não conseguiu fazer o preenchimento correto, ou da forma correta, ou a entrega da forma correta, né? Então, eu me sentiria mais seguro deixando para isso para fazer as pessoas que estão acostumadas a fazer os processos, né, e ao preenchimento de todos esses dados, porque tem dados ali, às vezes pedem dados da arma, números e pontos de arma, né, e características que a pessoa, o usuário, às vezes pode até não saber responder ou inverter algum dado, lançar algum dado no campo errado, né, e pronto, isso já torna todo anulável, né, todo o seu processo, e isso aí causa um grande transtorno aí para a pessoa, uma vez que as próprias regras da portaria estabelecem isso, que não há como corrigir o erro, mesmo que a pessoa verifique, se dê conta, né, perceba assim, olha, houve um erro aqui, eu queria ajustar, queria corrigir, a pessoa não consegue mais corrigir, tá? Depois de enviado, não corrige mais. Bom, dentro temos essa polêmica do recadastramento nesse prazo recorde, como eu já falei, né? Nós vamos entrar no Guinness Sim. Book, né? Daqui a pouco fazer esse super recadastramento aí. Mas existem outras questões que ainda estão em discussão no Congresso Nacional, né? Deputados e senadores estão ponderando com o governo que não é bem assim, que os atiradores que captem as pessoas que têm o porte de arma legal não são criminosos, né? Pessoas de bem. Então, como é que está essa situação, o Dempsey? O que tem de novidade? Olha, dia 1º de fevereiro agora, né, tomou posse o novo Congresso Nacional, com um novo corpo aí de senadores e deputados federais, né? Então, a partir disso, já tem uma série de demandas apresentadas com novos PDL. O PDL é um projeto de decreto-lei, decreto legislativo. Tá? O decreto PDL, projeto de decreto legislativo, ele tem hierarquia superior ao projeto de decreto presidencial. Né? Então, se o PDL, né, se alguns desses PDLs agora apresentados, né, modificarem o decreto presidencial, eles derrubam, como consequência, eles derrubam o decreto presidencial. O decreto presidencial ele passa a não ter mais eficácia, sendo substituído pelo de hierarquia superior, porque ele precisa ser votado pelo Congresso Nacional. Tá? Então, a gente também tem essa expectativa, né, de que possa haver uma reversão muito rápida agora, em função de algum PDL aí, né, são vários PDLs apresentados tanto na Câmara quanto no Senado. Né, e a partir do momento que algum deles for aprovado, automaticamente cai o decreto presidencial, é revogado o decreto presidencial. Mas o que nós temos hoje é o que nós temos que apresentar e dizer para os CACs, né,
é que, e vejo bem, não são todas as armas, tem CAC aí que não comprou arma de 2019 para cá. Né? Então, só quem comprou arma na vigência do decreto 9785, que é o decreto do governo Bolsonaro, né? Onde estão constando esses calibres antes que eram considerados restritos, né? 9mm, 40, 45, 357, esses calibres aí que eu referi. Então, esses calibres agora, dessas armas, precisam ser recadastrados, né? Então, isso é que está se pedindo. E o maior problema que eu vejo também são das armas de calibre restrito, hoje consideradas de calibre restrito, que basicamente se refere aí a fuzis, né, 5.56, 7.62, né, 223, enfim, esses fuzis desse calibre são todos calibres restritos, tá? E essas armas precisam ser apresentadas na Polícia Federal. Tá? Então, isso realmente vai causar um grande transtorno, um grande risco à sociedade, porque as pessoas vão circular no Brasil inteiro, aí, vão viajar de cidades do interior até a Superintendência da Polícia Federal para a apresentação dessas armas e vistoria dessas armas. Não é a entrega, tá? É apenas para vistoriar e fotografar e registrar ali a presença dessa arma. Me parece que é um grande risco. Isso, se fosse feito nos clubes de tiro e a Polícia Federal fosse aos clubes de tiro examinar armas de todos os caras, de todos aqueles associados, filiados daquele clube de tiro, isso facilitaria muito essa fiscalização e tornaria muito mais seguro, né, para todos, porque aí não teria que ter essa obrigatoriedade. Quando se faz um agendamento, né, esse agendamento ele vaza, né? Não tem como ficar meio temerário isso aí mesmo. É temerário, tá? Meio porque temerário. As pessoas vão ficar e vão ter que estacionar, vão ter que se deslocar, vão ter que viajar, vão ter que, né, naquele horário pré-agendado que está ali, a bandidagem vai dar um jeito de saber que os caras estão lá naquele dia, naquele horário, entregando fuzis. Né? Então, são armas que a bandidagem está de olho. É aquela mais tem interesse. Sim. Dempsey, muito obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no programa ricardoorlandini.net. Tá bom, muito obrigado, eu que agradeço. E fica mais uma vez a dica aí: procurem os seus clubes, seus despachantes, né, para fazer, porque o prazo é curto e a gente não pode errar, Ricardo. Vamos fazer isso aí para não responder criminalmente também. É isso aí, Dempsey. Muito obrigado. Esse foi o programa ricardoorlandini.net, aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET, Claro, RS, Vale dos Sinos e Uruguaiana é o 26526, nas nossas redes sociais e no streaming do BATV Mundo Afora. Até um próximo programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.